Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal, ok? Eu me chamo Luiz Felipe. Hoje nós vamos fazer um estudo radiológico da coluna cervical, ok? Vamos ver um pouco da anatomia da coluna cervical, logo depois alguns posicionamentos. Hoje nós vamos ver então 10 posicionamentos para a coluna cervical. É bem tranquilo, é só prestar atenção aí, tá bom? Vamos lá, se você não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, se inscreva e acione o sininho para quando eu postar uma videoaula nova, você ser notificado para assistir, ok? Siga-me também lá no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia. Vamos lá então? Vamos começar. Então, para a gente começar a entender o estudo radiológico da coluna cervical, vamos ver a anatomia. Nós sabemos que a coluna ela é dividida em coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e sacrocox. Tá? Hoje nós vamos fazer um estudo somente da cervical. Posteriormente vai ser da coluna torácica, posteriormente da lombar, depois sacrocox e assim vai, ok? Então, hoje vai ser o estudo radiológico da coluna cervical, né, da região do pescoço aqui, tá? Nós precisamos entender que a coluna cervical, ela possui 7 vértebras cervicais, tá? De C1, são chamadas de C1 a C7, né? C de cervical e o número correspondente, ok? Então, pode ser chamado de C1 a C7. Porém, as duas primeiras vértebras cervicais, as duas primeiras, a C1 e a C2, elas possuem nomes, tá? A C1 é Atlas e C2 é Axis, ok? Atlas e Axis. Já vamos explicar um jeitinho fácil aí de guardar o nome delas, ok? Mas também pode ser chamado de C1 a C7, ok? Nós temos na parte posterior da coluna, de toda a coluna, né, na verdade, os processos espinhosos, ok? Na parte posterior, processos espinhosos. Se a gente visualizar uma vista frontal de frente ou dorsal de costa, nós temos nas laterais direita e esquerda de cada coluna os processos transversos, ok? Processos transverso. Então vamos seguir aqui. Então, vértebras cervicais. Como eu falei, a primeira é chamada de Atlas, a segunda é chamada de Axis. Nós temos a C3, a C6, que ela é diferente, o processo espinhoso dela é diferente das demais, tá? Aqui no C2 também é diferente, mas a C2 tem nome, né? Então, da C3 a C6, o processo espinhoso é bífido, tem duas pontas aqui, tá vendo? Duas pontinhas aqui, ó, processo espinhoso. E a última vértebra cervical é a C7, ela é maior, tá? Também conhecida como vértebra proeminente, tá? Vértebra proeminente, C7. E ela só tem uma ponta só, o processo espinhoso dela só tem uma pontinha aqui, ok? Então vamos começar. Então, como eu falei, como decorar que a primeira é Atlas e a segunda é Axis? É fácil. Aqui, qual palavra se destaca no Atlas? T. Qual palavra se destaca no Axis? X. Ok? No alfabeto, qual letra vem primeiro? T ou X? É a letra T, não é? Então, se a letra T vem primeiro, então seria Atlas, a primeira vértebra cervical, e Axis, a segunda vértebra cervical. Eu guardei assim, nunca mais esqueci, ok? Então, Atlas é a primeira vértebra cervical e Axis a segunda vértebra cervical, ok? Temos então da C3 a C6 que tem processo espinhoso bífido, né? E a C7 que é a última, que ela é maior comparada com as outras, reparem, ela é maior, tá? E também conhecida como vértebra proeminente. Então vamos lá. Nós temos aqui nas vértebras cervicais o forame transverso. Nós temos o processo transverso, que são essas estruturas aqui, processos transversos, ok?
E nesses processos transversos nós temos os forames transversos, ok? Somente vértebras cervicais possuem forames transversos, ok? A partir da primeira vértebra torácica em diante, não possui mais forames transversos, somente processo transverso, ok? Então, uma característica especial da vértebra cervical, forame transverso, tá? Nós temos o processo odontoide, né? Ou dente do axis, que é essa estrutura aqui, ó. Então, o processo odontoide, ele fica na vértebra axis, ou C2, ok? Ou dente do axis, como também é chamado, ok? Nós temos, então, como eu tinha falado, o processo espinhoso, que de C3 a C6 ele é bífido, né? Tem duas pontas. E na C7 aqui, ela é normal, como todas as seguintes, então, tá? Processo espinhoso. Nós temos o corpo da vértebra, tá? Repare que o átalas não tem corpo. Nós temos o tubérculo anterior e o tubérculo posterior, ok? Mas aqui é o corpo da vértebra, tá? De C7, corpo da vértebra de C3 a C6 e aqui o corpo da vértebra de C2, ou axis, ok? Nós temos então os processos transversos, que ficam aqui nas laterais de cada vértebra, tá? Onde eu estou passando o mouse aqui, tá? E nós temos o forame vertebral, que passa por toda a coluna, onde passa a medula vertebral, ok? Então, forame vertebral, todo esse caminho aqui por dentro, ok? Então, essa é a anatomia básica para uma vértebra cervical que nós devemos conhecer, tá? Aqui uma radiografia de rotina para a coluna cervical, né? Básica, que muitas instituições realizam somente este AP e um perfil, outras realizam, além de realizar este AP e esse perfil, realizam essa outra que se chama transoral, tá? AP transoral, para complementar esse AP que não foi possível visualizar C1 e C2 com mais facilidade aqui, ok? Então vamos lá. Aqui nessa incidência aqui em transoral, com a boca aberta, repare que o paciente está com a boca aberta, eu consigo ver aqui o dente do axis, ou processo odontoide de C2, ok? Nós temos aqui o corpo de C2 e o processo odontoide. Aqui massa lateral de C1, massa lateral de C1, na lateral aqui, ó. Que o C2 ele encaixa no C1, o axis ele encaixa no atlas, ok? Então, formando essa articulação aqui, ó, entre C2 e C1, C2 e C1 aqui, ó, existe uma articulação, que é chamada articulação atlanto-axial, ou articulação zigoapofisária, também é chamada, tá? Olhando de frente, nós conseguimos ver aqui que nós temos a C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Facilmente visualizada aqui. Como que eu sei que essa aqui é C7? E essa aqui já começa a torácica, né? Que é T1, no caso. Porque aqui tem costela, reparem. Tem costela chegando aqui na vértebra. Se tem costela chegando, já é coluna torácica, ok? Então C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1 aqui. Aqui um perfil de coluna cervical. Nós conseguimos ver que aqui nós temos a primeira, que é o atlas, o axis, que é o C2, C3, C4, C5, C6, a C7, que é a maior de todas as outras cervicais, também conhecida como vértebra proeminente, e aqui já começa T1, T2 e assim vai, da coluna torácica. É aqui que a gente consegue sentir no paciente a vértebra proeminente, quando você toca. Às vezes ajuda no posicionamento do raio-x de tórax, né? Você toca aqui, conta 20 centímetros abaixo, onde vai entrar o meu raio central no raio-x de tórax. É essa vértebra que eu vou sentir, tá? Vértebra proeminente, C7. Então essa é um básico, né? Uma rotina
para a coluna cervical, AP transoral, um AP axial, porque eu uso uma angulaçãozinha aqui, e um perfil de coluna cervical. Então nós temos aqui o processo espinhoso, tá vendo? Processo espinhoso da coluna cervical, e nas laterais é processo transverso. Ok? Não consigo visualizar no AP axial a primeira e a segunda bem definida, porque tem a mandíbula aqui na frente. Por isso realizamos a incidência transoral com a boca aberta. Com a boca aberta eu consigo visualizar ali C1 e C2 mais facilmente. Mais basicamente para o estudo de processo odontóide, que é essa estrutura aqui, ou dente do áxis. Ok? Dando continuidade então, agora nós vamos ver os 10 posicionamentos que eu mencionei, ok? Primeiro, nós vamos ver como é que realiza esse AP transoral. Depois nós vamos aprender o AP axial, depois o perfil, as oblíquas que eu devo fazer direita e esquerda. Pediu oblíqua, eu tenho que fazer dos dois lados, tá? Direito e esquerdo, tanto faz se é oblíqua anterior ou posterior, ok? Tem também o perfil de cervical para hiperflexão e hiperextensão. A gente vai ver como é que funciona. Nós temos também um estudo direcionado para o processo odontoide, como na transoral ali, mas um estudo direcionado a ele, que é o Fuchs e o Jude, a gente vai ver também. Nós temos o método de Ottonello, que é aquela mandíbula móvel, né? O paciente fica abrindo e fechando a boca rápido, né? Rapidamente, e você realiza a incidência durante o movimento. Então, o método de Ottonello. Nós temos também, para finalizar, o método de Twining. Método de Twining, que é um perfil cérvico-torácico. Eu vou visualizar melhor as últimas vértebras cervicais e as primeiras vértebras torácicas. É aquela transição cérvico-torácico, ok? Então, usa esse método de Twining, ok? Se você já gostou desses posicionamentos, já viu algum posicionamento aqui que você achou interessante, já deixa um like aí e compartilha com os amigos, ok? Isso fortalece bastante o meu canal aí, tá? A continuar produzindo mais vídeos para vocês, ok? Então vamos lá, começando então com cervical AP transoral, que é aquele que é com a boca aberta, tá? A distância foco-receptor mínima é de 1 metro, ok? O tamanho do receptor, eu posso usar o 18x24 na longitudinal, né, em pé. Qual que é o posicionamento do paciente? Eu posso realizar esse posicionamento em pé, né, ortostático, ou em decúbito dorsal, que é deitado de barriga para cima. Como que eu faço? Devo ajustar a cabeça para que, com a boca aberta, a linha da margem inferior dos dentes incisivos superiores e a base do crânio, que é a ponta da mastoide, fique perpendicular ao receptor de imagem, ok? Ou angule de acordo, ou angule o raio central de acordo. Certifique-se de que a boca está bem aberta durante a exposição. Então, isso aqui no caso seria um decúbito dorsal, o paciente está deitado, mas posso realizar em ortostático. Como é que eu vou ajustar a cabeça? Aqui fala, com a boca aberta, a linha da margem inferior do incisivo superior. Incisivo superior são esses dentes de cima, incisivo superior. Essa linha do incisivo, da margem inferior do incisivo superior, tem que estar na mesma linha com a base do crânio, que é a ponta da mastoide aqui, ó. Tem que estar na mesma linha. Repara aqui, ó, a margem inferior do incisivo superior dos dentes, da mesma linha que a base do crânio, que é a ponta da mastoide. Tem que estar perpendicular à mesa ou perpendicular ao receptor de imagem. Então, ela não pode estar a cabeça muito para baixo nem muito para cima, tem que ajustar aí, ok? Isso já com a boca aberta, porque se ela fecha a boca, ela não pode mover a cabeça, né? Então, já posiciona lá com a boca aberta ali e mantém a cabeça daquele jeito. E pede para o paciente abrir a boca o máximo possível, ok? Esse é o posicionamento. O raio central é perpendicular ao receptor de imagem. Então quer dizer que não tem angulação. Entra 0 graus. Ó.
direcionado para o centro da boca. Direciono o raio para o centro da boca e automaticamente eu vou centralizar no centro do filme, do receptor de imagem. E repare que aqui eu coloquei ou angule o raio central de acordo. O que eu posso fazer também é angular um pouquinho esse meu raio de 3 a 5 graus no máximo cefálico, ok? De 3 a 5 graus no máximo cefálico, entrando no centro da boca. Isso também pode ajudar a visualizar a imagem. Colimar firmemente os 4 lados da anatomia de interesse, isso vocês sempre vão ver. É muito importante você colimar toda a estrutura que você vai radiografar, ok? E usar o book para essa estrutura. E essa seria a imagem então de AP transoral, onde com a boca aberta eu consigo visualizar aqui C2 e o processo odontoide. É mais visualizado aqui para melhor estudo então do processo odontoide, ok? Próximo, cervical apiaxial. Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 18 por 24 na longitudinal. O paciente pode estar em ortostático ou decúbito dorsal, que é deitado de barriga para cima. Devo ajustar a cabeça igual à anterior, para que a linha da margem inferior dos incisivos superiores e a base do crânio, né, que é lá a ponta do mastoide, fique perpendicular ao receptor de imagem. Então o posicionamento do paciente é o mesmo. Só que agora ele vai ficar com a boca fechada, né? Nesse caso, no apiaxial é com a boca fechada. A margem inferior dos incisivos superiores na mesma linha da base do crânio, na mesma linha da ponta do mastoide perpendicular à mesa. Ok? Esse é o posicionamento do paciente. E se for em pé, mesma coisa, perpendicular ao receptor de imagem. O raio central de 15 a 20 graus cefálicos. Direcionar o raio central para entrar no nível da margem inferior da cartilagem tireoide para passar através de C4. Então, eu vou fazer uma angulação no meu raio central. O paciente já posicionado na cabeça do jeito que eu coloquei, com a boca fechada, eu vou angular meu raio central cefálico, né, para cima, de 15 a 20 graus, então, cefálicos, ok? E onde que vai entrar meu raio central? Vai entrar direcionado para o nível da margem inferior da cartilagem tireoide, ok? Isso vai dar mais ou menos na entrada, pegando através de C4, na altura de C4 mais ou menos, ok? Colimar firmemente os 4 lados da anatomia de interesse, sempre, e usar o book. E essa seria a radiografia então de coluna cervical em AP axial. Eu falo axial porque eu precisei angular aí até 20 graus cefálicos, ok? Então eu consigo visualizar melhor aqui as articulações, né, os espaços entre as vértebras aqui, ok? Então esse seria o AP axial de coluna cervical. Repare que a primeira e a segunda vértebra é mais difícil de visualizar, por isso eu realizo o AP transoral, ok? Próximo, cervical perfil. Distância foco-receptor mínima de 1,5 m. Repare que agora mudou. Por que eu aumento a distância foco-filme ou distância foco-receptor de imagem? Porque eu aumento a distância objeto-filme. O que é isso? A minha coluna cervical, quando eu realizo o perfil, ele tem que estar de lado, ok? Se o paciente vai ter que estar de lado, a coluna cervical está afastada do receptor de imagem, ok? Se o objeto está afastado do receptor de imagem, eu devo aumentar a distância foco-filme ou distância foco-receptor de imagem. Então, nesse caso, para a coluna cervical, perfil tem que ser no mínimo 1,5 m, 150 centímetros. Então, no mínimo 1,5 m. Tamanho do receptor de imagem, 18 por 24 ou 24 por 30 na longitudinal. Realizo esse posicionamento em ortostático ou sentado. Aí você me fala, posso fazer deitado?
Não. Não realizo cervical perfil com o paciente deitado, exceto, guarde isso, exceto em pacientes politraumatizados, aqueles pacientes que sofreram um acidente, por exemplo. Aí eles vêm numa prancha para você deitado com colar cervical. Só realizo o perfil de cervical nessas condições, ok? Não realizo. Se o paciente fica em pé, ou se pelo menos fica sentado numa cadeira, na maca, realizo sentado, ok? De preferência, então, em pé. Deitado só em politraumatizado, onde não é possível levantar esse paciente, ok? Só para deixar bem claro. Então, devo posicionar o paciente em posição perfil, que é de lado, pedir para o paciente relaxar o ombro e soltar os ombros para baixo e para frente o quanto possível. Relaxa o ombro, né, os braços. Se o paciente estiver com a mão no bolso, peça para tirar a mão do bolso, deixar os braços livres, ombro relaxado e para frente, tá? Para não sobrepor nenhuma estrutura. Então essa seria o posicionamento. Aqui está em ortostático, né, em pé. Repare que a minha estrutura de estudo, meu objeto de estudo, está mais afastado do filme. Então, o que aconteceu aqui? Aumentou a distância objeto-filme. Se aumentou a distância objeto-filme, para mim compensar isso, eu devo aumentar a minha distância foco-receptor, ou distância foco-filme. Ok? No caso aqui, no mínimo, 1,5 m. Tá? Raio central perpendicular ao receptor de imagem. Então quer dizer que não tem angulação. No perfil é 0 graus, ok? Entra perpendicular ao receptor de imagem. Direcionar o raio central para entrar no nível da margem superior da cartilagem tireoide, que seria mais ou menos a altura de C4. Devo pedir para o paciente suspender a respiração com expiração total para a depressão máxima do ombro. O que isso quer dizer? Quando eu peço para o paciente soltar toda a respiração e segurar, no caso aí 2 segundos, nem isso, né, 1 segundo, 2 segundos, isso faz com que quando ele solta toda a respiração, os ombros descem mais ainda, ok? Repare que quando você inspira fundo, um pouquinho o seu ombro sobe, não é verdade? Quando você solta a respiração, na expiração total, o ombro desce. Então isso ajuda muito para que os ombros não se sobreponham a C7, no caso, que é a última vértebra cervical. Ok? Então direcionado mais ou menos na altura ali da margem da cartilagem tireoide ali também. Ok? Colimar firmemente os 4 lados da anatomia de interesse e usar o book. E essa seria então minha radiografia de perfil de coluna cervical. Aqui repare que está à esquerda, aí você vai me falar. Qual perfil eu realizo? Perfil esquerdo ou perfil direito? Para perfil, tanto faz do lado, ok? Posso fazer tanto direito ou esquerdo, que ficar melhor para você na hora do posicionamento. Perfil não tem lado para a coluna cervical aqui, ok? Então essa seria então a minha imagem de perfil. Processo espinhoso bem visualizado. Vamos ver quantos vértebras eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei até T1. Peguei bem a transição. Isso fica perfeito a imagem para o médico visualizar, ok? Se o ombro estiver um pouco elevado, já sobrepõe aqui a C7, C6 às vezes, ok? Então vamos lá. Próximo. Agora, coluna cervical oblíquas, anteriores ou posteriores. Vamos ver. Distância foco-receptor mínima também é de 1,5 m, porque tem também uma distância aí do objeto para o filme. Aumenta aí também a distância objeto-filme nesse caso. Então, a distância foco-receptor deve ser no mínimo de 1,5 m. Tamanho do receptor de imagem, 18 por 24 ou 24 por 30 na longitudinal. Devo realizar em ortostático ou sentado. Deitado? Não. Deitado não realiza oblíqua de cervical, ok? Deitado não realiza oblíqua de cervical. Ou é em pé ou é sentado, ok? Colocar os braços do paciente de lado, né, na lateral do corpo,
tá? Livres. Rodar o corpo e a cabeça numa posição oblíqua de 45 graus. O paciente posicionado a 45 graus em relação ao receptor de imagem, ela está em oblíqua, ok? Então vamos lá. Oblíquo anterior, como é que seria? Quando eu falo oblíquo, eu já sei que o paciente tem que estar a 45 graus em relação ao receptor de imagem, ok? Eu rodar o corpo e a cabeça a 45 graus. Falou oblíquo, é isso. Agora, quando fala anterior, quer dizer que a região anterior, face anterior do paciente, está mais próximo do receptor de imagem, está mais próximo do filme, ok? Não quer dizer que oblíquo anterior é uma incidência AP, guardem isso, ok? Oblíquo anterior não é incidência AP por ser anterior, ok? Quando eu falo oblíquo anterior, significa que a minha face anterior está mais próxima do filme, do receptor de imagem, ok? Guardem isso. Então, uma oblíqua anterior, a incidência é PA. O raio entra primeiro nas costas e sai na frente. Entra primeiro posterior e sai na anterior. Ficou bem claro, né? Então, oblíquas anteriores é PA, ok? PA. Tenho dois exemplos aqui, ó, né? Oblíqua anterior direita, que é a imagem 1 aqui, ó. Por que agora que é direita é essa imagem e não essa? Vamos lá. Oblíquo eu já sei que porque ele tem que estar obliquado a 45 graus. Ok. Anterior eu sei que a face anterior tem que estar mais próximo do filme. Ok. Direito. Como é que eu sei que é direito? Porque o lado direito está em contato com o receptor de imagem. O lado esquerdo está afastado. Ele não está em oblíquo a 45 graus? Então, um dos lados tem que estar encostado no receptor de imagem, ou no book ali, certo? Um dos lados tem que estar encostado no book, correto? Então, qual é o lado? O lado que estiver encostado no book é o que vai prevalecer. No caso, oblíqua anterior direita. Se o lado direito está mais encostado no book, então é oblíqua anterior direita. Se o lado esquerdo está encostado no book, oblíquo anterior esquerdo. Ficou claro? Repare aqui, ó. O paciente está em oblíqua anterior, porque está virado para o filme, certo? E o lado direito aqui dele, ó, está mais em contato com o filme. Então esse é o oblíquo anterior direito. Repare número 1, número 1. Agora oblíquo anterior esquerdo, número 2, número 2. Deu para entender? Oblíqua anterior esquerda. Agora o lado esquerdo está encostado com o book. O direito está afastado do book. Deu para entender? Aqui é a mesma coisa. Só coloquei mais uma imagem para mostrar algo a mais aqui, ó. Raio central na oblíqua anterior para oblíquas anteriores, nesse caso aqui, ó, o raio central é de 15 graus caudal. 15 graus caudal, incidindo na C4. Nível superior da margem da cartilagem tireoide, mais ou menos ali no nível da cartilagem tireoide. Então, para oblíquo anterior, oblíquas anteriores, o raio é 15 graus caudais. 15 graus caudais, ok? Oblíquo posterior agora. Vamos lá, passo a passo. Oblíquo porque o paciente está em oblíqua, a 45 graus, corpo e cabeça. Posterior quer dizer que a face posterior do corpo está em contato com o receptor de imagem ou com o book. Ficou claro? Direito ou esquerdo, quando a face direita ou esquerda está mais próximo do receptor de imagem. Então vamos lá. Aqui, oblíquas posteriores, agora é AP, porque a região posterior está em contato com a face. Como é que eu sei qual que é direito e qual que é esquerdo? Agora aqui, ó, oblíqua posterior direita é a imagem 2. É essa imagem aqui, ó, tá? Porque o lado direito está encostado no book e o esquerdo está afastado, porque está em oblíqua. Oblíqua posterior esquerda, número 1, é esse aqui, ó. Por quê? Porque o lado esquerdo
está encostado no buque, o direito está afastado, porque ele está em oblíqua. Deu para entender? Então, oblíquas posteriores é uma incidência AP, ok? E o raio central agora é invertido, é 15 graus cefálicos incidindo na C4, né, na margem da cartilagem tireoide, ok? Então, nas oblíquas posteriores eu vou angular 15 graus cefálicos. Se for em AP, 15 graus cefálicos. Se for em PA, 15 graus caudais. Guardem isso. Ok, pessoal? Por que eu coloquei mais uma imagem aqui do lado? Aqui, nesse caso aqui, é uma imagem oblíqua anterior direita, porque o lado direito está mais em contato com o buque. Mas por que eu estou mostrando essa? Eu já mostrei aqui. Porque repare que aqui nessas imagens eu rodei o corpo e a cabeça a 45 graus, certinho. É o que o anunciado fala, ok? Mas também fala que eu posso rodar um pouco mais a minha cabeça. Rodei o corpo a 45 e a cabeça a 45, ok? Partindo daí, eu posso rodar um pouco mais a cabeça para que a cabeça fique numa posição perfil, no caso, fique paralelo ao buque, ok? A posição perfil da cabeça fique paralelo ao buque. Então, como se a cabeça, eu rodasse para 145 graus e rodasse um pouco mais a minha cabeça, para que ela ficasse num perfil aqui. Por que fazer isso? Isso ajuda a rodar um pouco mais as vértebras superiores. Roda um pouco mais as vértebras superiores. Isso tem médicos que não gostam, ok? Porque roda as vértebras superiores, tá? Mas eu rodando um pouquinho essa cabeça, como fala no anunciado, eu tiro um pouco a sobreposição da mandíbula em cima da vértebra, tá? Porque pode ser que atrapalhe um pouco as duas primeiras vértebras, C1 e C2, C3 às vezes, ok? Então por isso que no anunciado, às vezes no livro fala, você rodar um pouquinho mais a cabeça para tirar a sobreposição da mandíbula, tá? Mas isso faz com que rode mais ainda as primeiras vértebras cervicais. O recomendado seria, de alguns médicos aqui na instituição de trabalho, que rode só 45 graus, o corpo e cabeça. Ok? Ficou claro? Aqui é a mesma coisa. Oblíqua posterior, virei o corpo 45 graus e a cabeça 45 graus. Roda um pouco mais a cabeça para ficar num perfil, como está aqui, ó. Isso eu tiro a sobreposição da mandíbula em cima das outras vértebras, ok? Mas, consequentemente, vou estar rotacionando as primeiras vértebras ali, que não é legal, ok? O certo, então, é rodar o corpo e a cabeça a 45 graus, mas depende de cada instituição aí também, ou de cada estudo, né? No caso, no momento ali. Ok? Ficou bem claro? Oblíquo anterior quer dizer que a face anterior está mais em contato com o filme, com o receptor de imagem. Oblíquo posterior aqui, a face posterior está em contato com o receptor de imagem. Então, oblíqua anterior é PA, oblíqua posterior é AP. O oblíquo anterior tem 15 graus caudais, oblíqua posterior tem 15 graus cefálicos. Ok? Colimar firmemente os 4 lados de interesse e usar o buque. E essa seria a minha radiografia. Aí você me fala, eu devo realizar então oblíqua anterior direita e esquerda mais oblíqua posterior direita e esquerda? Não. Você realiza o que ficar mais fácil para você, o que você tem mais facilidade de posicionar. Devo fazer direito e esquerda, oblíqua à direita e oblíqua à esquerda. Se eu vou fazer anterior e posterior, você é que vai decidir na hora, tá? Mas por que tem as duas? Desculpa. Por que tem as duas? A oblíqua anterior, que é o PA, nesse caso aqui, ó, ela diminui a dose de radiação na tireoide, que é sensível, mais sensível. O PA diminui a dose. O AP, a dose é um pouco mais aumentada, porque está entrando direto na tireoide. Ok? Então é basicamente isso. Ok?
Então essa seria as incidências, então as radiografias, né? Tanto direito quanto esquerdo, ok? Tranquilo aqui, pessoal? Então vamos para a próxima. Só para tirar mais algumas dúvidas aqui. Então, oblíquas. Novamente, oblíqua anterior é PA. Oblíqua anterior é PA, porque a face anterior está mais em contato com o receptor de imagem. Oblíqua posterior é AP, porque a face posterior está em contato com o receptor de imagem. Se é direito ou esquerdo, qual lado estiver em contato com o receptor de imagem é o que vai prevalecer, ok? O que eu visualizo na oblíqua anterior? Tá? Na oblíqua anterior, visualiza forames intervertebrais e pedículos, forames intervertebrais e pedículos do lado mais próximo do receptor. Ó, oblíqua anterior, que é essa daqui. Vamos pegar essa imagem como referência, tá? O direito aqui, oblíqua anterior direito, tá? Porque o direito é mais encostado aqui. Vamos pensar nessa imagem. Visualiza forames intervertebrais e pedículo do lado mais próximo do receptor de imagem. Então, esse lado aqui, no caso, se é oblíqua anterior direita, eu vou visualizar com mais facilidade forame intervertebral e pedículo direito, porque ele está mais próximo do receptor de imagem. Deu para entender? Se eu fizer o esquerdo, né, oblíquo anterior esquerdo, eu vou visualizar o forame intervertebral e pedículo esquerdo, porque ele está mais próximo do receptor de imagem. Ok? Agora, se eu realizar o oblíquo posterior, eu vou visualizar forame intervertebral e pedículo do lado afastado do receptor de imagem. Então vamos olhar essa imagem aqui agora. Essa primeira é uma oblíqua posterior esquerda, porque o esquerdo está em contato com o receptor de imagem, certo? O direito está afastado, olha aqui, ó. Então, na oblíqua posterior esquerda, eu vou visualizar o lado afastado, o forame intervertebral afastado. Então, no caso, seria o direito, tá? Então, oblíqua posterior, vou visualizar o forame intervertebral direito na oblíqua esquerda. Deu para entender? Aqui, oblíqua posterior direita agora. Que o lado direito está encostado no receptor de imagem, o esquerdo está afastado. Então, na oblíqua posterior direita, eu visualizo o forame intervertebral esquerdo, que é o que está afastado, ok? Anotem isso, pessoal, para vocês guardarem isso daí, ok? Anotem isso daqui, tira um print, depois passe para o caderno. Sempre tudo que forem fazer, escrevam, anotem para guardar na cabeça, ok? Escrevam. Só ler não guarda. Você pode lembrar por alguns minutos ali, algumas horas, mas no outro dia você esquece, ok? Escrevam, veja a imagem, assista a aula de novo mais uma vez, e mais uma até guardar, mas escrevam para guardar isso. Então, recapitulando, oblíqua anterior, eu vou visualizar o forame intervertebral do lado mais próximo, ok? Que eu estou realizando. Por isso que eu devo fazer direito e esquerdo, para pegar os dois lados. A oblíqua posterior, eu visualizo o forame intervertebral mais afastado, né? No caso, então é invertido aí. Então, por isso que devo realizar direito e esquerdo. Ficou bem claro, ok? Próximo, cervical perfil. Agora, hiperflexão ou hiperextensão. Distância foco mínima de 1,5 m, né? Ou 150 centímetros. Cervical ficou em perfil, né? Já afastou o objeto do filme. Ok? Se afastou, devo aumentar, devo compensar com a distância foco-filme ou distância foco-receptor de imagem. Então, a distância foco-receptor de imagem mínima, nesse caso agora também, é de 1,5 m. Tamanho do receptor de imagem, 24 por 30 na longitudinal. Tá? Devo realizar
em ortostático ou sentado. Posso fazer deitado? Não, não dá certo, ok? Então, ortostático ou sentado. Posicionar o paciente em posição de perfil, pedir para o paciente relaxar e soltar os ombros para baixo e para frente o quanto possível, como a gente já viu no perfil anterior. Então vamos lá. Hiperflexão. Como é que é o hiperflexão? Devo abaixar o queixo até tocar até que o queixo toque o tórax, ou até onde o paciente tolerar, ok? Mas tomem cuidado que quando ele fizer isso daqui, para que ele não vá para frente, ok? Ele tem que abaixar o queixo e manter a posição, tá? Não deve fazer isso aqui e ir para frente com o corpo, ok? Perfil verdadeiro, baixo somente a cabeça, ok? Até que o queixo toque o tórax ou até onde ele conseguir. Isso é hiperflexão, como está na imagem aqui, ó. Ele mantém a posição, só abaixa a cabeça, até onde ele tolerar, ok? Hiperextensão, extensão estou estendendo, né? Então eu devo levantar o queixo e inclinar a cabeça para trás o máximo possível. A mesma coisa. Quando você pedir para o paciente levantar, tome cuidado para que ele não vá para trás, que ele não leve o corpo para trás, senão sai do seu posicionamento, sai da linha da estativa, no caso, se estiver fazendo em pé, ali, no caso, certo? Então, levou a cabeça, fica na posição, só move a cabeça e não o corpo para trás. Então, hiperextensão. Centralizei o paciente aqui na linha da estativa, com a linha coronal do corpo, né? E jogo a cabeça para trás, elevo o meu queixo, sem jogar o corpo para trás. Então, hiperflexão, eu diminuo o meu ângulo. Hiperextensão, eu aumento o meu ângulo da cabeça aqui, da coluna com a cabeça. Ok? Raio central perpendicular ao receptor de imagem, não tem angulação, 0 graus, ok? Direcionar o raio central para entrar no nível da cartilagem tireoide para passar através da C4. Mesma coisa dos anteriores. E usar o book. E essas seriam as imagens que eu vou produzir, ok? A flexão, onde eu abaixo somente a cabeça, e a extensão, onde eu elevo a minha cabeça, ok? Tranquilo? Então, próximo. Um estudo direcionado para C1 e C2, mais precisamente para processo odontoide ou dente do axi. Nós temos o método de Fuchs, que é em AP, e temos o método de Judy, que é em PA. Vamos ver. Distância foco receptor mínima de 1 metro, agora baixou a distância para 1 metro novamente. Tamanho do receptor de imagem, 18 por 24 agora na transversal, tá? Porque eu só quero visualizar ali mais precisamente o processo odontoide. O AP é o método de Fuchs, tá? Realizo então o paciente em decúbito dorsal. Os dois eu realizo ali deitado, em decúbito. Dá para fazer em pé, em ortostático? Até dá, mas é mais dificultoso. Recomendo fazer em decúbito, tá? Deitado na mesa. Então, recomendo fazer na mesa. Então, o AP é o método de Fuchs, eu faço em decúbito dorsal, que é de barriga para cima. Elevar o queixo o quanto necessário para trazer a linha mento-meatal quase perpendicular ao topo da mesa. Se você não lembra o que é LMM, né, ou linha mento-meatal, eu vou deixar aqui em cima a minha videoaula sobre linhas imaginárias, ok? Assistam lá que vocês vão guardar, nunca mais vai esquecer todas as linhas que nós temos para posicionamento do crânio, ok? Então, a linha mento-meatal tem que estar perpendicular ao topo da mesa, ok? O mais possível do topo da mesa, quanto o paciente conseguir, né, no caso. O raio central tem que estar paralelo à linha mento-meatal, direcionado à ponta inferior da mandíbula. O que isso quer dizer? Repara aqui, ó. Eu falei
que eu devo trazer a linha mento-meatal perpendicular ao topo da mesa. Mas repare que aqui não está bem perpendicular, né? Ele não conseguiu. Às vezes o paciente não consegue mesmo. Tá, eu imagino aqui que ela está angulada. O que eu faço? Eu também angulo o meu raio para passar paralelo à linha mento-meatal. Ela tem que entrar paralelamente à linha mento-meatal. Então eu vou precisar, nesse caso aqui, angular um pouquinho meu raio central. Agora, se o paciente conseguir ficar certinho se colocar um apoio maior aqui, talvez, nas costas, e elevar mais o queixo e ficar alinhamento meatal perpendicular ao filme, o raio vai ser 0 graus, não vai precisar angular nada de angulação. Ok? E onde eu vou direcionar? Na parte inferior da mandíbula, na ponta do mento aqui. Ok? E centralizo no meio do filme. Esse é o Fuchs AP. Já vou explicar uma forma fácil de guardar também, é isso aí. Ok? E o PA? É o método de Judy. Aí eu realizo em decúbito ventral, deitado de barriga para baixo, decúbito ventral, com o queixo repousando no topo da mesa e estendido para trazer alinhamento meatal perpendicular à mesa. Raio central paralelo ao alinhamento meatal, como a gente viu no anterior. Se o alinhamento meatal estiver perpendicular à mesa, como está na imagem aqui, não precisa angular nada. Entra os 0 graus, vai passando paralelo a ela. Ok? E onde que eu vou direcionar o meu raio central? Através do osso occipital ali, cerca de 2,5 cm posterior e inferior às pontas das mastoides e ângulo da mandíbula. O ângulo da mandíbula está mais ou menos aqui, mastoide está mais ou menos aqui. Então 2 centímetros inferior aqui a isso, é onde vai entrar o meu raio central. Ok? Aqui é mais fácil, no decúbito ventral, no método de Judy, é mais fácil deixar o alinhamento meatal perpendicular. Lembra do posicionamento de seios da face mento-naso ou método de Waters? É o mesmo posicionamento. Alinhamento meatal perpendicular ao receptor de imagem. O raio central vai entrar 2,5 cm atrás da ponta da mastoide para visualizar o processo odontoide. Tá. Como é que eu guardo qual que é o AP, qual que é o PA? Qual que é o decúbito dorsal, qual que é o decúbito ventral? Qual que é o Fuchs, qual que é o Judy? Vamos lá. Faço também, como lá no Atlas e o Axis. Mesma coisa. Qual que vem primeiro no alfabeto? AP ou PA? No caso aqui, né, é o A. O A é a primeira letra, o P está lá na frente. Correto? Então vamos entender que o AP é 1 e PA é 2. Certo? Um exemplo. Agora aqui, Fuchs ou Judy? Qual que vem primeiro? A letra F de Fuchs ou J de Judy no alfabeto? É o F. Então, F de Fuchs é número 1. J de Judy, número 2. Então, AP é Fuchs. PA é Judy. Ok? Se é AP, tem que ser decúbito dorsal, de barriga para cima. Se é PA, decúbito ventral, barriga para baixo. Ficou claro? Espero que tenha ajudado vocês aí. Colimar firmemente os 4 lados da anatomia de interesse e usar o book. Então seria essa a radiografia para processo odontoide, né? C2 e C1 aqui em cima. Ok? Mais precisamente aqui dentro do axo ou processo odontoide. Ok? E você fala, eu devo realizar as duas? Não. Ou o método de Fuchs ou o método de Judy. O que for melhor para você. Qual é o recomendado? Método de Judy. Porque mesma coisa nas oblíquas. No AP, no método de Fuchs, eu estou tendo maior dose na região da tireoide. No PA, método de Judy, vou ter uma menor dose na cartilagem tireoide. Ok? Então é mais recomendado fazer o PA, que para mim é o mais fácil do que o Fuchs. Ok? Tranquilo? Ficou esclarecido? Então vamos para a próxima. Cervical AP, método de Ottonello. Método de Ottonello é a mesma coisa que a mandíbula móvel.
paciente tem que estar com a mandíbula em movimento constante durante o disparo do raio-x, ok? Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 18 por 24 na longitudinal. Qual que é o posicionamento do paciente? É o mesmo do AP, que a gente viu anteriormente, com uma diferença que a mandíbula vai estar em movimento. Então eu realizo ou em ortostático, em pé, na estativa, lá no book vertical, ou em decúbito dorsal, na mesa. Devo ajustar a cabeça para que a linha da margem inferior dos incisivos superiores e a base do crânio fique perpendicular ao receptor de imagem, como a gente viu lá, ok? Para ficar bem ajustadinho ali. A mandíbula, agora que entra que é diferente. A mandíbula deve estar em movimento contínuo durante a exposição, movimentar a boca, a mandíbula, ok? A cabeça fica na posição, só vou movimentar a mandíbula, assim, ó. Ok? E devo assegurar que apenas a mandíbula se mova e não a cabeça, ok? A cabeça não pode se mover e os dentes não podem se tocar, não pode bater um dente no outro. Só chegar próximo e abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Ok? Como está na imagem aqui, ó. Posiciono o paciente na posição correta, né? Aqui, ó, na linha margem inferior dos incisivos superiores à base do crânio, certo? E movo só a mandíbula. Faço movimentos rápidos aqui com a mandíbula somente, ok? Abrir e fechar a boca. Raio central perpendicular ao receptor de imagem, não tem angulação. Direcionado ao raio central para entrar no nível da margem inferior da cartilagem tireoide. Mesma coisa no AP lá, ok? Centralizo no raio central mais ou menos aqui, ó, nesse ponto vermelho do mouse aqui, ok? Colimar firmemente os 4 lados de interesse e usar o book. E essa seria a minha radiografia de método de Ottonello ou mandíbula móvel. Você fala assim, o que tem diferente? Repare que aqui tem a mandíbula, está mais fraquinho aqui o osso da mandíbula. Por quê? Porque esteve em movimento. Tudo que ficou em movimento no raio-x rápido, você disparou o raio, ele meio que se apaga na imagem, fica meio borrada na imagem, vamos dizer assim. Fica meio borrada. Então eu consigo visualizar o que tem atrás, ali no caso da coluna cervical. Repare que eu consegui visualizar toda a coluna cervical, mais a C2 e C1 aqui, ó, massa lateral de C1 aqui. E a mandíbula meio que borrada, meio apagada aqui, devido ao movimento da mandíbula, ok? Porque se a mandíbula ficar parada, vai aparecer o osso da mandíbula na frente e não vou visualizar. Então, com o movimento da mandíbula, a mandíbula móvel, eu consigo apagar um pouco essa mandíbula aí e visualizar a estrutura na parte posterior. Gostaram? Método de Ottonello. Vamos lá. E para terminar, então, o último posicionamento de hoje é o perfil cérvico-torácico, transição cérvico-torácico, né? Que é a transição das últimas vértebras cervicais com as primeiras vértebras torácicas. É conhecido como método de Twining. Método de Twining, ok? Distância foco-receptor mínima de 1 metro, porque é um perfil, né? Afasta o objeto do filme, então distância mínima de 1,5 metro, ok? Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na longitudinal. Ortostático ou sentado, tá? Posso fazer deitado? Não é o recomendado, ok? É ortostático em pé ou sentado. Posicionar o paciente em posição de perfil. Elevar o braço do paciente que está mais próximo do receptor de imagem, né, acima da cabeça, flexionando o cotovelo e repousando o antebraço na cabeça como um apoio. Então, posiciono o paciente em perfil, o braço que está mais encostado no receptor de imagem, eu vou elevar e colocar em cima da cabeça, apoiar o antebraço em cima da cabeça. Ok? Raio central, perpendicular ao receptor de imagem. Não tem angulação, 0 grau. Direcionar o receptor de imagem para T1, tá?
que está aproximadamente 2,5 centímetros acima do nível da incisura jugular. Incisura jugular, que está anterior, né? E no nível da vértebra proeminente posterior. Lembra da vértebra proeminente, a C7? Mais ou menos no mesmo nível que eu vou centralizar no raio central. Tem aqui a cintura jugular, mais ou menos 2 centímetros aqui acima do nível da incisura jugular, onde vai entrar no raio central aqui na lateral. Não que vai entrar lá, ok? Na lateral. É no nível, no mesmo nível, ok? Eu coloquei uma observação aqui, que tem no livro, né? Que uma leve angulação caudal de 3 a 5 graus pode ser necessária para ajudar a separar os dois ombros, ok? A tirar o ombro da sobreposição ali da estrutura. Então, no caso, eu vou angular caudal, né, de cima para baixo, no máximo aí 5 graus. Isso pode ajudar na visualização da transição cérvico-torácico também, ok? Devo colimar firmemente os 4 lados da anatomia de interesse, isso sempre para qualquer estrutura, e usar o book. E essa seria a minha radiografia, né? O braço lá elevado, o outro para baixo, né? Visualizo os ossos aqui, as vértebras de transição, seja as últimas cervicais e as primeiras torácicas. Você vai falar, nossa, mas é bem difícil visualizar. Sim, é bem difícil. Esse aqui é um complemento. Se por acaso no perfil, né, você não conseguiu pegar a transição, você pode complementar com esse daqui, que eu consigo visualizar um pouco mais as torácicas aqui também. Ok? Então é isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje acaba aqui. Passei esses 10 posicionamentos de coluna cervical. Se você gostou, compartilhe com seus amigos de estudo, né? Deixe o seu like aqui que vai me ajudar bastante, ok? E outra dica que eu dou, como eu falei no decorrer do vídeo aí, tudo que vocês forem estudar, anotem, escrevam, não digitem, ok? Pega um caderno, um lápis, uma caneta, escreva. Isso você guarda mais facilmente na cabeça. Principalmente as oblíquas lá anteriores, posteriores, método Fuch, método Jude, Twine e o Tonella. Anota tudo, gente. Anota tudo que vocês um dia vão guardar, ok? Todo mundo consegue se estudar, ok? Escrevendo, beleza? Se você não é inscrito, novamente, se inscreva e acione o sininho, ok? Gostaram? Compartilhe. Até a próxima aula. Tchau!